Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil possui uma população de cerca de 160 a 167 milhões de pets, se consolidando como o terceiro maior mercado do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. 1999. A internet comercial ainda engatinhava no Brasil, e um médico veterinário de São Paulo tomou uma decisão improvável: abrir o primeiro pet shop online do país. Existe um momento em que, para entender o mercado, precisamos acessar os potenciais de consumo pelas mudanças de comportamento. No Brasil, isso aconteceu com os pets. O que antes era visto como consumo complementar se tornou mais do que rotina. Se tornou cuidado familiar. Não, eu sempre gostei de pet, né? Minha vida inteira eu gostei de pet, então eu fui para a área pet por paixão pelos animais de estimação, por cães e gatos. E logicamente eu fiz a faculdade de veterinária, me formei veterinário, caí no mundo real e comecei a ver as dores, seja dos donos de pet, seja dos médicos veterinários também, porque eu fui por muitos anos um clínico tradicional, um cirurgião, um médico veterinário tradicional. Durante muito tempo, o mercado pet brasileiro cresceu de forma fragmentada. Em 2018, os pet shops independentes, os chamados mom and pop, ainda respondiam por 44% do mercado. O e-commerce pet representava apenas 2,2% das vendas. Nos Estados Unidos, já era 16%. O cuidado dependia da renda, da geografia, do acaso. Ou seja, havia um mercado real esperando por infraestrutura. O Pátria entrou na Pet Love em fevereiro de 2019. Nos 6 anos seguintes, participou de todas as rodadas subsequentes e fez aquisições adicionais de participação em 2025, 4 vintages de investimento em 7 anos. Não é o perfil de quem investe e espera, é o perfil de quem constrói junto. Eu tenho muito orgulho de dizer que os fundos do Pátria estão acompanhando a história de crescimento da Pet Love já há mais de 7 anos. Nós encontramos na Pet Love uma conjunção muito poderosa de 4 fatores que nos levaram a investir na companhia. Primeiro, o mercado. Um mercado muito grande, o brasileiro é apaixonado pelos seus pets, temos uma população de pets de quase 100 milhões de animais. A segunda coisa que chamou muito a atenção, quão subpenetrado era esse mercado. A gente lembra lá atrás que, por exemplo, o mercado digital representava menos de 2% do mercado. E várias das categorias, principalmente aquelas ligadas à saúde, ainda com um perfil de consumo bastante reprimido. Terceiro, a própria companhia em si. A Pet Love tinha um ativo digital muito maduro. Uma empresa que nasceu como uma startup tecnológica, com a base de tecnologia própria e com a capacidade de liderar essa transformação para o setor que a gente estava buscando. E talvez o menos óbvio, que agora a gente olha 7 anos para frente, sendo o principal motor dessa tese, era a opcionalidade em transformar a Pet Love em um verdadeiro ecossistema que teria a capacidade de atender a todas as necessidades dos tutores de pet ou dos pais e mães de pet. Entre a tese e o resultado, existe um território que raramente aparece nas apresentações: o da construção. As decisões tomadas quando o cenário não ajuda. As escolhas feitas quando o mercado duvidava. A disciplina de saber quando crescer e quando conter. A gente sempre teve a convicção de que esse era o caminho certo, né? De que simplesmente ter uma plataforma que fosse transacional, né? Vendendo outras marcas, muito dependente ali, né, de uma escolha de consumidor que no fim era direcionada por preço, por prazo de entrega, que seria muito difícil construir um diferencial competitivo em cima disso. Então a gente perseguiu a construção desse ecossistema, a gente foi trazendo, né, para a Pet Love outras necessidades do tutor de pet, a necessidade de saúde, que era a principal dor que os tutores tinham. Então, na época, a Pet Love era apenas um e-commerce, então ela era um varejo especializado e a gente via que tinha uma grande alavanca de expansão de margem, que era o que sustentava a tese no início. E uma das coisas que mais nos chamou a atenção é o que a gente via de opcionalidade para a tese, que era fazer a Pet Love sair de um player puramente de e-commerce e se transformar de fato no ecossistema
que oferecia para o tutor tudo aquilo que ele precisava para cuidar da melhor forma possível do pet dele. Então, não só produtos, mas também a parte de serviço e principalmente saúde. De 2018 a 2025, a Pet Love passou de e-commerce com receita de 600 milhões de reais para um ecossistema integrado, com 2,4 bilhões de reais em receita bruta. EBITDA negativo em 2022 intencionalmente, investindo na construção. EBITDA positivo em 2025, com geração de caixa operacional. A virada não foi conjuntural, foi o resultado de cada decisão tomada nos anos anteriores. Bom, criar esse setor, nessa categoria que não existia, ela começou pela identificação de um problema, um desafio que os tutores tinham para cuidar dos seus pets. Nas pesquisas que eram feitas com os clientes, aquela pergunta comum, né, qual é o seu maior desafio no cuidado com o pet, qual que é o seu maior problema, como é que eu te ajudo, sempre a primeira e segunda resposta estavam vinculadas a cuidados com saúde. Então os tutores tinham preocupações para manter o programa vacinal em dia, tinham preocupações em caso de acidente, a quem eles recorreriam, tinham preocupações na eventualidade de uma cirurgia, internação, isso poderia custar muito caro, como é que eles iriam dar o cuidado que eles gostariam de dar com todo o processo de humanização dos pets, os pets passando a fazer parte da família, os tutores também passaram a querer dar um melhor cuidado para esses pets. E o cuidado não está só na alimentação, no carinho, no conforto, está também na proteção. E aí depois, com a tecnologia, eu comecei a ir para esse caminho de resolver as dores, primeiro dos tutores, dos donos de pet, e depois da classe veterinária e dos empreendedores do mercado pet. Eu já antevia que com o advento da internet, eu poderia ajudar pessoas à distância a cuidar do seu pet. Eu já trabalhei em outras clínicas que não eram credenciadas com a Pet Love e tem algumas diferenças. Uma no movimento, porque as clínicas que não são credenciadas, hoje em dia muitas pessoas têm plano, então a gente atende mais quando é credenciado pelo plano. Aqui no hospital a gente tem acesso a todos os exames, tanto laboratoriais como exames de imagem, a gente tem internação, a gente tem centro cirúrgico. Uma clínica que não tem a Pet Love, ela pode até ter essas coisas, mas o valor também influencia. Além de o hospital ele ser muito completo, né? Então quando o tutor chega pra gente querendo já realizar os exames, a gente tem essa facilidade que o plano, alguns planos, né, tem a cobertura total, então a gente já consegue realizar esses exames no próprio hospital, né? Incluindo alguns planos a gente também tem como ressonância, tomografia, né? E a Pet Love é bem ampla, tem bastante categoria e consegue abranger tudo isso daí. Antes era muito diferente, né? Então nós atendíamos com uma média de, acho que tinha 5 consultórios, uns 30 veterinários, são 12 anos de parceria com o plano de saúde, 12 anos de parceria com a Pet Love. Nesse período a gente pôde ver o crescimento exponencial que o hospital apresentou, um crescimento, claro, orgânico, por conta do plano de saúde. Meu gato, ele fez uma cirurgia, né, penectomia, e devido a essa cirurgia ele ficou com incontinência urinária. Faz exames periódicos de sangue, ultrassom, e eu levo ele constantemente para fazer esse acompanhamento. Hoje ele está bem, super saudável. Foi fundamental ter o plano de saúde, né? Me ajudou bastante, porque eu tive uma previsão do quanto que eu ia gastar, né? Eu tive a segurança de saber tudo que estava sendo feito com ele, uma clínica muito boa que me atendeu. Então, assim, foi ótimo, foi fundamental para mim ter o plano de saúde. Minha trajetória na Pet Love começou há 13 anos. Eu entrei na Pet Love em 2013 como estagiário de marketing. Acabei que continuei crescendo dentro dessa vertical, assumi uma diretoria aqui dentro e faz 2 anos e meio que eu estou como diretor executivo de digital da Pet Love. Muita coisa mudou nesse tempo, né? Eu acho que a Pet Love teve várias fases aqui dentro nesses últimos 13 anos. Mas tem uma coisa que eu acho que mudou pouco aqui da Pet Love, que são os valores da Pet Love. Acho que a Pet Love tem
tem esses valores há bastante tempo, e acho que eram coisas que a gente nunca tinha percebido na prática, a gente só vivenciava os valores, e quando tanto o Pátria entrou, a Thalita entrou, eles acabaram materializando esses valores aqui, né? Então eles fizeram um trabalho da gente colocar esses valores no papel aqui da Pet Love, hoje eles estão na parede em alguns lugares aqui do escritório da Pet Love, a gente usa ele na contratação, usamos eles para promoção, para avaliação, e esses valores hoje eles seguem os mesmos, a gente acaba seguindo eles, tem alguns que eu acabo me identificando bastante aqui da Pet Love. Quer ser Pet Lover, é botar o cliente, o pet na frente, e receber ações, acho que foi materializar isso mesmo no dia a dia, alinhar um pouco o curto com o médio, com o longo prazo do que a gente vivia aqui. Essa mudança de paradigma, né, de uma plataforma de comércio para um ecossistema de cuidado com o pet, a gente sempre achou isso a escolha certa, mas a execução da visão, como trazer essa ambidestria, né, de entregar o dia a dia cada vez com mais excelência, mais eficiência, ao mesmo tempo ir construindo essas capacidades na companhia, acho que essa foi a parte mais desafiadora. Então tinha uma mudança cultural que ela não é tão simples de acontecer. Então, apesar da gente enxergar muito valor, a gente colocava baixas expectativas. E hoje, depois de 7 anos de investimento, aquilo que a gente olhava como opcionalidade se transformou na grande tese de valor da Pet Love. Então, hoje a companhia ela é líder aqui no setor de saúde pet no Brasil, com mais de 1 milhão de vidas seguradas. Em abril de 2026, a Pet Love se tornou a primeira empresa do setor pet no Brasil a obter a certificação B Corp, o reconhecimento internacional de que desempenho financeiro e impacto verificável não são projetos separados. Nós entendemos que existe ainda um grande espaço para que mais pets possam ter acesso ao cuidado de saúde. Hoje, menos de 2% da população de pets no Brasil tem um plano de saúde. E os nossos planos eles são muito acessíveis, eles começam com R$15 por mês. E nós entendemos que o que tem mais espaço é levar, né, esse cuidado de saúde para a maior parte dos pets do Brasil. A gente tem mais de 100 milhões de pets no Brasil. O Brasil tem 160 milhões de pets e um mercado de 77 bilhões de reais que ainda está nos primeiros capítulos. Tem um veterinário em uma cidade do interior que hoje tem software, laboratório e rede. Tem um pet que chegou ao diagnóstico a tempo. Tem um colaborador que é sócio da empresa que ajudou a construir. Tem um cão resgatado que hoje oferece conforto a pacientes em tratamento hospitalar. Falar sobre capital e investimento é muito mais do que falar sobre performance e dados. É sobre a transformação do mundo real e uma rede de impacto que é feita de pessoas. Eu tenho muito orgulho de falar do impacto que a gente foi capaz de trazer para o mundo real, para o mundo dos consumidores, para o mundo das pessoas que são apaixonadas com pets. Se você imaginar que hoje temos uma carteira de clientes aí de mais de 1,5 milhão de clientes e que cresce de forma muito acelerada e que a gente imagina que não tinham tanto acesso a cuidados com seus pets por uma questão até de quão caro e quão desafiador era a questão de você poder ter cuidados básicos com seus pets. E eu acho que a gente foi um indutor para muitos consumidores e para muitas pessoas apaixonadas em pets em poder adotar um pet e poder ter os cuidados todos acontecendo. E o nosso principal valor é ser um pet lover, né? Você colocar o pet no centro de tudo aquilo que a gente faz, realmente empatizar e se colocar no lugar dos clientes que interagem com a nossa companhia. E o segundo valor mais importante é ser um dono e um sócio, né? E a gente fala que é ser sócio, porque sócio não é só pensar como dono, pensar no longo prazo, é trabalhar de forma colaborativa. Então, se a gente espera, né, que cada pessoa que está aqui dentro, desde a pessoa que está atendendo o nosso cliente, que está embalando um produto no centro de distribuição, que está um médico veterinário que está atendendo um pet na clínica, se a gente espera que cada um deles se comporte como sócios, né, nada mais justo do que nós darmos essa oportunidade. Então é um programa que, de fato, ele democratiza a sociedade da companhia e dá uma chance para 100% dos nossos colaboradores de poder crescer sua participação, de tal maneira, né, que o sucesso da companhia se traduza também num sucesso para a vida pessoal desse colaborador.